todo mundo que ajudou a construir esse novo sonho, essa nova realidade da gente estar fazendo aqui ao vivo. É muito bom a gente já poder deixar isso tudo documentado, porque com certeza vai servir de norte para as próximas gerações. A gente vai deixar aqui um legado de tudo aquilo que a gente crê, de tudo aquilo que a gente tem construído, e vocês são parte disso. E eu fico muito feliz em saber que vocês são parte disso e saber que vocês também torcem para que isso possa ser possível, para que a gente deixe um legado, né? Eu estou muito feliz e grata por poder participar ao vivo. É uma nova etapa, nossa, é uma nova etapa que nós estamos construindo juntos, gente. A gente está aqui ao vivo, vai ter, sim, né, alguns percalços, algumas coisinhas, mas faz parte do fazer ao vivo, faz parte de fazer ao vivo, e eu creio que nada vai atrapalhar o nosso momento que a gente estava esperando há tanto tempo para fazer dessa forma. Das próximas vezes, a gente vai ajustando para que fique cada dia melhor. E sejam bem-vindos a mais uma manhã, mais uma semana que nós estamos começando. Hoje começando de uma forma muito especial, hoje começando falando de um tema que é tão importante, né, gente? Tantas pessoas têm crise, até mesmo quando na vida adulta, por conta de não saber quais são os seus propósitos. Quando nós falamos de identidade, geralmente a gente associa ao nosso propósito de vida, porque todo ser humano, ele parece que anseia por esse momento de saber para que eu fui chamado, né, como a minha vida, o que faz sentido na minha vida, né? Então, todas essas perguntas são coisas que acompanham a gente ao decorrer da nossa vida toda, né? Ao decorrer da nossa caminhada, ao decorrer da nossa vida, acompanha essas perguntas falando, né? Como a gente pode saber, Ana, mas para que eu fui chamada? Para que eu existo, né? A gente tem todos esses questionamentos que nos vêm à mente quando a gente começa a caminhar com Deus, ou até mesmo antes disso, né? A gente já tem esses questionamentos. Então, é pensando nisso que esse tema de hoje, identidade, é um tema, digamos assim, crucial, imprescindível para a vida de qualquer pessoa. Porque, gente, é como quando a gente não sabe para que lado que a gente vai, qualquer lugar serve. E pensando nisso, que eu trouxe esse texto para a gente refletir, falando sobre identidade. Então, sempre eu gosto de trazer algo que está na palavra de Deus, porque, como todos sabem, a Crescer é uma empresa que ela é alicerçada na Bíblia, ou seja, na palavra de Deus. Então, eu sempre gosto de trazer o contexto daquilo que a gente está falando alicerçado na palavra de Deus, porque isso é uma chave para a gente, para que depois a gente possa ir lá, estudar de novo, reestudar de novo, até que a gente tenha um olhar diferente para aquele mesmo texto. Eu sempre falo que quando a gente gosta de ler a Bíblia, não é a Bíblia que muda, né? Aí tem pessoas que falam, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada, e está tudo bem, porque eu também já fui assim. E o mais legal de tudo é que Deus ele deixa a gente entender no momento que a gente já está conseguindo cumprir, né? Aquilo que ele entende ser necessário. Então, eu acho muito bacana a gente ter esse olhar, a gente ter essa visão, né? De que não, o que você não entendeu, não se preocupe, não era para você entender. E está tudo bem, porque não é para você entender. O que é para você entender, fique tranquilo, você vai entender. O importante é você não deixar de ler. É você não deixar de ler. Porque se você não deixar de ler, uma hora aquilo vai saltar aos seus olhos de tal maneira que você vai simplesmente entender. Falando, uau, estava aqui o tempo todo e eu não vi. E é assim que acontece quando nós lemos a Bíblia. E falando de identidade, o nosso texto hoje para reflexão está em Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13. Então, nós vamos ler juntos para que dê um pano de fundo e um contexto para aquilo que nós vamos falar hoje.
E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizes os homens ser o filho do homem? Perguntando para os seus discípulos: quem diz as outras pessoas aí que é o filho do homem? Estava falando dele mesmo, né, gente? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E Jesus disse-lhes: e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estais no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então, mandou seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Olha só, gente, eu sempre gosto de fazer reflexões profundas quando nós lemos a Bíblia, porque é isso que nos faz entender e termos um olhar novo para aquilo que a gente olha assim todos os dias e a gente às vezes passa despercebido e não consegue entender. O texto, a partir do versículo 13, está falando que chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe. O que era Cesareia de Filipe? Uau! A gente tem que começar fazendo essa reflexão. Ele estava em Cesareia de Filipe. Filipe era um dos reis dos Herodes, né? Que ele edificou uma cidade e colocou o nome de Cesareia de Filipe. Essa cidade, gente, era uma cidade totalmente pagã. Ela era muito conhecida por adorar outros deuses, deuses gregos, né? Então, eram os deuses Pan, né? Quem estuda um pouco melhor da Bíblia vai entender o que eu estou falando. Então, por isso, ele deu o nome ali, né? De Cesareia de Filipe, né? Então, quando ele chegou nesse lugar, o que a gente já vê aqui? A primeira coisa, Jesus andava por propósito. Ele estava em um lugar onde as pessoas não conheciam o Deus Pai, o Deus da Bíblia, o Deus Criador. Então, ele estava andando por um propósito. Ele estava indo para lugares onde as pessoas não conheciam o Deus Pai, conheciam os deuses apresentados pelos gregos, que eram vários deuses. Então, nessa cidade, existia muita idolatria a esses deuses. E era nesse lugar que Jesus estava ali com seus discípulos, discipulando, falando, ensinando sobre o reino de Deus nessa cidade, que era Cesareia de Filipe. Então, aí, ele deixou os discípulos ali à vontade, deixou os discípulos saírem, deixou os discípulos andarem, e depois, sempre, se fosse nos dias de hoje, a gente poderia dizer que eram os feedbacks. Ele deixou os discípulos saírem, falarem do Deus, e depois, no final do dia, ele, gente, vamos sentar aqui? Agora eu quero ouvir de vocês os feedbacks. Vocês que falaram com muitas pessoas aí, além de mim, o que vocês me dizem? Quem estão falando? A quem eles estão me associando por aí? Aí começaram, eu imagino aqui, né, o burburinho. Uns estão falando que o Senhor é João Batista. Outros estão falando que o Senhor é Elias. Estão associando o Senhor a Jeremias. Ou alguns profetas. E Jesus parou, deu uma pensadinha e ficou ali reflexivo e foi para um nível mais profundo da pergunta. E aí Jesus vira para eles e diz: e vocês? Quem dizes que eu sou? Uau! Aí eu até imagino que ficou aqueles 5 minutos de silêncio, né? E aí Jesus fala, espera eles todos estarem, né? E ele vai para um outro nível. Porque Pedro é o único que se habilita a responder, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: uau, olha, não foi nenhuma carne, Pedro,
que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Ou seja, o Espírito Santo te revelou quem eu sou, né? E aí, olha como que é lindo isso. Porque a partir do momento que ele fala quem é Jesus, que ele é o Cristo, ou seja, o Salvador, que eles estavam esperando, imediatamente Jesus responde para ele: e tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que chaves que nós temos aqui nesse texto. Eu acho esse texto muito rico, né? Porque quando ele fala de quem dizes que eu sou, é um nível, ele está trazendo um nível de consciência para eles. Ele está dizendo para eles assim: quem as pessoas lá fora estão dizendo que eu sou? E aí ele espera todo mundo dar as respostas. Não, estão dizendo que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo, né? Estão dizendo várias coisas do Senhor, né? E aí Jesus fala: ah, muito bem, então é isso que eles estão falando que eu sou? Aí Jesus leva eles, tipo assim, vamos agora para outro nível da pergunta? E aí Jesus fala para eles, né? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí eu já até imagino, porque se só Pedro respondeu, a Bíblia nos relata que só Pedro respondeu. Pedro era sempre mais sanguíneo, né? Ele sempre estava ali interagindo com todas as coisas, mesmo que ele errasse, ele estava ali interagindo com as pessoas. E aí Pedro sai com aquela, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí é como se Jesus falasse para ele, né? Muito bem, Pedro. Troféu joinha para você. Você adivinhou. Sou eu mesmo, né? Mas aí depois a gente reflete, esse texto faz a gente fazer uma grande reflexão. Aqui, nesse texto, a gente consegue ver dois níveis de pessoas, dois tipos de pessoas e dois níveis aos quais Deus espera que a gente o conheça ou que a gente o reconheça, né? E aí a gente olha e vê, uau, primeiro ele pergunta quem as pessoas estão perguntando quem eu sou. Depois ele vira e pergunta, e vocês, quem vocês acham que eu sou? Ou seja, esse texto nos faz refletir de uma forma muito profunda como nós estamos vendo Deus. Por quê? Se nós vemos Deus com a imagem do que as outras pessoas estão mostrando para a gente, olha só, tem várias nomenclaturas dadas a Jesus nesse único texto. A João Batista, ou é Jeremias, ou é Elias, menos quem ele era de verdade. Por quê, gente? Porque as pessoas estavam vendo Jesus com a ótica do que as outras pessoas estavam entregando para elas. Entende? Elas estavam vendo Jesus a partir da ótica de outra pessoa. A identidade revelada de Jesus não tinha sido revelada ainda para eles, embora eles estivessem andando junto com Jesus. Eles eram os discípulos de Jesus, mas eles ainda não sabiam quem era Jesus. Por quê? Porque para se conhecer, você precisa se envolver, você precisa ter um grau de intimidade de querer conhecer aquela pessoa. Porque eu sempre falo que existem vários níveis de pessoas. Tem pessoas que elas andam totalmente ligadas às aparências, elas nunca se preocupam em ver quem elas são na sua essência, logo, elas nunca vão desfrutar de fato daquilo que Deus tem para a vida delas, porque elas não sabem quem são. Então, é algo muito profundo esse texto, porque aí Jesus vem, fica calado ouvindo a ótica do que as pessoas estão falando, e o que Jesus espera, pelo menos vocês que estão andando comigo, vocês vão saber quem eu sou. E aí eles perguntam, tá, e vocês? Quem vocês estão dizendo que eu sou? Aí sai Pedro, né, gente? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus, uau, Pedro, tenho certeza que não foi sangue nem carne que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Ou seja, foi o Espírito Santo que te revelou. Mas o mais engraçado é que se a gente for ver em vários momentos da Bíblia, a gente vai ver que todas as vezes que se fala de pessoas que estão andando ali junto com Jesus, em alguma das passagens de Jesus, a gente vai ver citando Pedro, Tiago e João. Ou seja,
eram os 3 amigos mais íntimos dele, eram os 3 que andavam mais próximo dele, né? Então, o que significa? Significa que essas pessoas que andavam com Jesus mais próximo, elas realmente tiveram a ótica correta de quem era Jesus, a identidade revelada de Jesus, de quem realmente ele era, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e isso foi revelado porque somente Pedro se atreveu a falar. Porque Pedro ele andava de uma forma mais íntima com Jesus, ele andava mais próximo de Jesus, e a Bíblia nos fala isso em várias passagens, quando está ali Jesus na transfiguração, é né, uma coisa que ali você vê que o reino de Deus é apresentado a eles. Quem estava lá junto? Pedro. Quando foi para andar sobre as águas, quem estava ali? Pedro. É sempre Pedro, né, gente? Pedro era o mais sanguíneo, era o mais ousado, era o que mais tinha sede de conhecer a Deus, então ele era o que mais se dava. Ele era o que mais se dava e ele era o que mais tinha ousadia para falar. Tá bom, eu vou errar, mas eu vou falar. Porque aquilo queimava dentro dele, borbulhava dentro dele de tal maneira que ele não conseguia se conter e ele falava, ele explanava o que ele pensava. Então, é muito lindo ver o nível de intimidade que Pedro queria andar com Cristo. Porque Pedro não queria andar no raso, ele não queria, tanto que quando ele andou sobre as águas, ele foi direcionado por uma palavra que saiu da boca de Deus. Por quê? Ele queria saber de forma ainda mais íntima, ainda mais profunda, quem era aquele homem ao qual ele estava caminhando, ao qual ele estava sendo discipulado, e que ele queria mais e mais conhecer esse homem que se dizia filho de Deus. Então, é muito lindo ver nesse texto que aqui tem 2 níveis de intimidade com Cristo para você conhecer verdadeiramente a sua essência em Cristo. Porque se nós somos um corpo ligado a uma videira, que é Jesus Cristo, nós nunca vamos saber quem ele é se nós não descermos para esse segundo nível de intimidade, ao qual ele traz a consciência dos discípulos na hora que ele pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Vocês podem sim ter uma ótica do que o pastor está falando para vocês sobre quem é Cristo, do que os missionários estão falando para vocês, do que os profetas estão falando para vocês de quem é Cristo. Tudo isso é bacana, mas eu quero que vocês me digam quem vocês dizem que eu sou. Como vocês estão me vendo? Porque, na verdade de tudo, se você continuar nesse texto, você vai entender que é quando você acha a verdadeira essência de quem é Cristo, automaticamente. Você pode ver que no 17, ele está falando Pedro fala quem é Cristo, no 18, Cristo já fala, e tu és Pedro. Ou seja, quando você encontra Cristo, você encontra seu propósito de vida. Porque você começa a entender qual é o propósito do céu para a tua vida, qual é o propósito do reino para a tua vida, qual é as propostas de Deus para a tua vida. Muitas pessoas passam a vida toda vivendo no raso, porque elas não sabem quem são, não sabem onde estão, não sabem para onde vão, e aí chega uma pessoa e fala para ela: nossa, mas você tem uma habilidade tal, você tem uma habilidade Y, Z, e a pessoa começa a acreditar naquilo. Ela começa a acreditar naquilo, ela começa a caminhar por aquilo, ela começa a construir algo em cima daquilo e ela começa a viver daquela forma. Porém, ela ainda não conheceu Jesus. Então, eu posso garantir para vocês ainda não sabem quem são. Porque a nossa verdadeira identidade, nós somos trinos, nós somos corpo, alma e espírito. O que é mais profundo nessa trindade? O nosso corpo, gente, o máximo que ele vai conseguir ficar aqui em cima dessa terra é 120 anos, vamos ser bem generosos com a vida que a gente leva hoje, com a alimentação que nós temos hoje, nós vamos conseguir viver aqui em cima da terra 120 anos. O que é uma eternidade? Então, o que é mais profundo? O nosso corpo ou o nosso espírito? É o nosso espírito. Então, se nós somos um espírito passando por um corpo, obviamente, nós deveríamos estar empenhando mais tempo em buscar a nossa identidade espiritual do que a nossa identidade física. Porque muitas pessoas se formam, aí elas decidem hoje, olha, eu vou fazer uma faculdade de direito.
Ok, você se forma, faz o AB, você tira lá a sua habilitação para ser um advogado. As pessoas chegam em você e perguntam, me fala de você. Quem é você? A pessoa fala, olha, eu sou advogada, eu trabalho nisso, eu trabalho isso. Não, gente, isso é o que você está fazendo. Quem você é? E hoje eu quero deixar essa pergunta aqui para vocês. Quem você é? Se você pudesse me responder agora, quem você é? Em uma questão de 1 minuto de resposta, o que você me responderia? Esse nível de resposta que você iria me dar é o nível de resposta que você deve refletir sobre você mesmo, sobre a sua identidade. Porque se você começar a pensar, nossa, peraí, eu sou a esteticista, não, eu sou a designer, não, eu sou a empresária. Então, você ainda não descobriu quem você é. Porque quando nós entendemos quem somos, nós entendemos que nós somos parte de um propósito maior, de um propósito eterno, a nossa identidade está totalmente ligada às causas eternas, não somente o que nós estamos fazendo. Porque advogado é o que você está fazendo, eu estou advogando. Médico é o que você está fazendo, mas quem você é? Entende? Essa pergunta é que faz todo o sentido para quando você começa a entender sobre identidade, quando você começa a entender sobre propósito, quando você começa a entender para que lado que você quer seguir da sua vida. Porque não é sobre o que as pessoas dizem de Deus, não é o que o pastor fala de Deus, não é o que as pessoas falam de Deus, é o que você vê de Deus. É isso que vai mudar. É isso que vai mudar todo o restante da sua vida. Não é sobre o que você está recebendo, ou do missionário, ou do seu vizinho, ou de qualquer outra pessoa que seja. Não é. Não é sobre isso. Porque essas coisas, elas são extremamente importantes, sim. Alguém que nos discipule, que pegue na nossa mão, que caminhe com a gente, que ajude a tirar nossas dúvidas. Mas ainda não é sobre isso. É um próximo nível de intimidade, aonde você encontra Cristo e começa a entender quem é Cristo de fato. Quando a gente passa daquele nível de olhar para Cristo e falar assim, mas se realmente Deus existisse, por que existe tantas mazelas? Por que existe tantas pessoas sofrendo? Por que existe tantas pessoas morrendo de fome na África? Por que existe... Entende? Quem nunca, gente? Quem nunca passou por esse patamar? Todos nós já passamos. Todos nós já passamos. E aí a gente começa a se questionar, ter raiva de Deus, quando você tem algum problema, principalmente familiar, a nossa família, é o nosso primeiro exercício de caráter, de perdão, de comunhão, é ali. É os primeiros passos que a gente vai aprender realmente a ser cristão, é ali, é na nossa família. Eu sempre gosto de dizer que a família, gente, é um lugar de como se diz, é uns pacotinhos que Deus nos dá de presente, nos envelopinhos que a gente não gostaria de receber. Só que é aquilo que a gente precisa. Sabe quando você pega uma injeção e você pega e fala assim para uma criança: olha, filho, você vai ter que tomar uma injeção. E a criança, eu não quero e tal. Você sabe que aquilo ali é algo que ela não quer receber, mas aquilo ali é algo que vai curar ela. Então, é algo que momentaneamente para ela é péssimo, mas que os frutos, o resultado vai ser excelente. Com Deus é a mesma coisa. Quando nós não sabemos quem somos, Deus começa a nos dar presentes num pacote que nós não queremos, que é num marido, que é num colega de trabalho, que é num filho, que está nos confrontando, que está fazendo coisas que nós não queríamos receber, porém, Deus não erra. Tudo que a gente não resolve, Deus pega e nos devolve. Vai lá de novo, tenta de novo. Então, aí, o que a gente faz? A gente muda o pacote. Não é assim que a gente faz? Quando nós não sabemos quem somos e não sabemos o quanto nós temos que evoluir para chegarmos à estatura de sermos a imagem e semelhança de Cristo, ou pelo menos parecido, né, com Cristo, assim, nas suas atitudes, que agora eu estou dizendo de atitudes, aí o que a gente faz? Isso daqui não tá bom para mim, não. Esse marido aqui, gente, ó, e começa a colocar todos os defeitos do nosso marido. O que eu acho que eu tenho que fazer para resolver o problema? O problema é o marido, então eu vou trocar o marido logo, tudo vai dar certo. Porque aí sim eu vou acertar. Aí a gente faz isso, né, gente? Só que aí você começa a entender que também não é sobre isso. Por quê?
Porque tem pessoas, vamos falar agora dos artistas, tem artistas que já estão aí no 10º casamento, no 20º casamento, resolveram? Não resolveram. Sabe por quê? Porque eles ainda não acharam quem são. Eles ainda não acharam quem são. Logo, eles estão vivendo no raso, eles estão vivendo num patamar que nem eles mesmos sabem quem são. Eles não sabem quem são. Então, para quem não sabe quem é, qualquer coisa basta. Por exemplo, se você sair daqui, tá, eu estou morrendo de vontade de andar de carro, eu vou pegar esse carro e vou sair nessa rodovia aqui e vou ver aonde que vai dar, sabe? Qualquer lugar serve. Se eu pegar o Washington Luiz aqui, gente, qualquer cidade primeira que aparecer, mas para onde você está indo? Eu não sei, eu estou com vontade de andar de carro, eu vou. Quando você não sabe sua identidade, qualquer coisa serve. Qualquer lugar serve. Porque você não sabe para onde você está indo, então qualquer coisa serve. Agora, quando você começa profundamente procurar a sua verdadeira identidade espiritual, a primeira coisa que muda, por incrível que pareça, não são as circunstâncias, não são as pessoas que estão ao nosso redor. A primeira mudança que nós vemos é em nós mesmos. É em nós mesmos. Nosso pior inimigo não é o inferno, não são as pessoas. Nosso pior inimigo, se você olhar no espelho, você vai descobrir quem é seu pior inimigo, que é você mesmo. Porque muitas das vezes a gente não quer ir para esse lugar que Deus está querendo nos levar todos os dias, que é um lugar de intimidade nele, de se encontrar nele, de descobrir quem você é nele. Então vocês entendem que isso é algo muito profundo, porque quando Jesus, de fato, Pedro foi o primeiro aqui que teve a identidade de Cristo revelada, foi quando ele andou um pouco mais próximo de Jesus, quando ele ousou a ir em lugares, como no monte lá da transfiguração, que a Bíblia fala que eles estavam com medo e fecharam os olhos de medo na hora que viu Jesus sendo transfigurado, viu Jesus em toda a sua glória como filho de Deus, ele se escondeu. Aí depois Pedro, sempre o mais ousado, falava assim, não, mas vamos fazer o que o senhor acha de fazer uma tenda e ficar aqui, o Senhor, Elias, sabe, toda essa galera. Por quê? Porque de Pedro estava se descobrindo cada dia mais profundo, mais profundo, mais profundo, e aí ele simplesmente queria mais e mais. Então, mesmo que ele tivesse medo, ele estava ali, sabe? E mesmo que ele falasse assim, gente, pode acontecer uma coisa que talvez eu vou ficar com muito medo, ou uma coisa que não vai dar certo, mas eu vou estar aqui, eu vou estar aqui. Aí aqui, ó, a gente está com um comentário da Aninha falando que ela lembrou de uma amiga que se separou porque não suportava mais o gênio do marido, porém o filho dela foi crescendo e ficou a cara do pai. Ou seja, tudo que você não resolve, Deus te devolve. Só que agora num produto que você não tem como negar. Porque quem nega filho, gente? Quem pega o filho e fala assim, Deus, ó, mata ele, porque eu não estou suportando mais esse filho, então o senhor leva ele, porque eu mesmo já não estou querendo mais esse filho, já não é mais para mim. Então vocês entendem? Deus devolve, não tem como, não tem como. Tudo que você quer pular, e eu sempre gosto de dizer que atalho não é caminho. Atalho não é caminho. Então não adianta a gente tentar se enganar. Não adianta a gente tentar se enganar de que a nossa verdadeira identidade está nas coisas que nós estamos fazendo, porque não está. A nossa verdadeira identidade está em Cristo. Quando você encontra a Cristo, quando você entende o reino de Deus, você começa, não é as circunstâncias suas que vão mudar, é a sua ótica a respeito daquelas circunstâncias, entende? Sabe, quando você vive num patamar de ingratidão, que você consegue olhar só para aquilo que você não tem, e você não consegue um dia sequer ser grato por aquilo que você já tem, por aquilo que você já consegue identificar como bênção na sua vida? É sobre isso, gente. É sobre isso. Quando Deus ele traz a nossa memória, quando ele traz a nossa reflexão, aquilo que nós devemos saber dele, aí nós começamos a caminhar de uma outra forma, de um outro patamar, porque aí nós começamos a entender quem é ele na nossa vida. E aí sim, nós conseguimos olhar ele como quem verdadeiramente ele é. Por isso que uma das orações que eu acho muito linda de se fazer
É quando nós estamos chateados com alguém, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, e a gente está querendo falar coisas que não condiz com aquilo que Deus espera que nós sejamos e façamos. A gente para, respira fundo, espera um pouquinho e começa a orar e falar: Senhor, me ajuda a ver o meu filho ou o meu esposo com os olhos do Senhor, com aquilo que o Senhor está vendo dele e que eu não estou vendo nesse momento, que os meus olhos não conseguem ver nesse momento, mas eu peço, me ajuda a ver, me ajuda a entender, me ajuda a entender o que está acontecendo de fato que eu não estou conseguindo ver. Então, vocês entendem que quando a gente encontrar a Cristo e andar com Cristo, gente, não é quando você simplesmente começa a falar o crentez fluente, não é quando você começa a ter um cartão de ponto lá na sua igreja, que você vai lá, pica o cartão de ponto, fica 1 hora ali naquele culto, não. O lugar onde você vai descobrir a sua verdadeira identidade chama um lugar secreto. É um lugar onde só cabe você e Cristo, onde você começa a olhar Cristo com a ótica de quem ele é, Filho de Deus. Quando você começa a ser influenciada de tal maneira que a tua essência começa a ser parecida com a de Cristo. Esse é o verdadeiro patamar de intimidade que Cristo quer nos levar. Porque quando ele faz essa pergunta, e vocês, quem dizes que eu sou? Ele não está querendo dizer quem você ouviu o pastor falar, quem você ouviu os ateus falar. Ele não é isso que ele está querendo dizer para a gente. Quando ele traz à nossa memória essa reflexão profunda, quem vocês dizem que eu sou, é uma chave, porque ele fala assim, ó, nas entrelinhas, nas mensagens subliminares, conforme vocês me veem, é como vocês verão vocês mesmos. Porque quando Pedro fala, tu és o Cristo, ele fala, uau, e tu és Pedro. É automático. Quando Pedro teve a revelação de quem era Jesus, ele teve a revelação de quem ele mesmo era. Que lindo, porque nós vamos ver depois que Pedro, gente, morreu exatamente como Jesus, crucificado. Mas ele estava tão cheio do Espírito Santo, que na hora que eles disseram, ó, a sua sentença de morte é morrer crucificado. Ele fala, ah, é? Então tá bom, deixa eu falar para vocês. Ó, pega a minha cruz e vira de cabeça para baixo, tá? Porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Eu não sou digno. Ele é maior. Ele é tudo em todos. Então, olha, a que patamar de intimidade Pedro começou a caminhar com Jesus Cristo a ponto de ser parecido com ele, amar as coisas que ele amava, caminhar pelos propósitos dele e morrer como ele. Então, vocês entendem? Gente, Deus tem prosperidade para nós? Tem. Deus tem bênção para nós? Tem. Deus tem coisas boas para nós? Muitas, várias. Mas o centro do evangelho é Cristo. E isso não mudou. Isso não mudou. Então, quando se fala de propósito, não tem como falar de propósito em 2 níveis. Qual é o nível que as pessoas estão dizendo que eu sou? Mas qual é o nível? Jesus traz você para pertinho. Ele traz você e fala, mas e você? Quem você tá? Como você está me vendo? Quem você acha que eu sou? É porque na hora que você vê quem eu sou, vê o tamanho do meu amor, vê o tamanho da minha graça, vê o tamanho da minha misericórdia, não tem como você não se transformar. Sabe? É esse nível de intimidade que Deus quer nos levar. Porque se a gente estiver sempre vendo Jesus com a ótica das outras pessoas, de quem as pessoas estão falando que elas são, nós nunca vamos achar o nosso propósito. Porque o nosso propósito está totalmente alinkado ao propósito eterno dele. A Bíblia fala que antes de cada dia nós existir, todos os nossos dias já estava escrito no livro da vida. Ou seja, a nossa origem é o centro da vontade de Deus. E você só vai achar quem você é quando você realmente quiser andar mais 1 milha com Jesus. Quando você quiser ir mais profundo com Jesus. Quando você quiser entender de fato quem ele é, em espírito e em verdade. Porque senão vocês vão ficar vendo pessoas se xingarem, pessoas se ofenderem, e vocês vão estar achando que é isso que é cristianismo. Pessoas que estão falando em nome de Deus e os frutos
são frutos de ódio, de raiva, de ira. Deus não está no meio disso. Sabe o que eu mais gosto na Bíblia? Que é em todos os momentos, em todas as coisas, a essência de Cristo nunca deixou de ser o amor. Nunca deixou de ser o amor. Então, se você olha para as causas eternas e você olha com um olhar distorcido de quem é Cristo, se você olha para a África e você vê pessoas passando fome e você não sabe quem é Deus, o máximo que você vai conseguir falar é que esse Deus é um Deus injusto. Esse Deus é um Deus que está dormindo, que ele não se preocupa com aquelas pessoas, mas não é sobre isso. Não é sobre isso. Porque a Bíblia também, a mesma Bíblia que fala que Deus é amor, ele fala que esse mundo jaz no maligno, não é do maligno. Porque o diabo não tem coisa nenhuma, ele é um cão numa coleira que só vai até onde o pai permite. Então, na verdade, ele não é dono de nada. Deus é o dono de tudo. Quando nós olhamos para essa terra linda, a Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno, é porque onde está o nosso coração é que está o nosso tesouro. E aí, quando Jesus nos adverte, não tem como servir a dois senhores, a Deus e a riqueza, vocês começam a entender um outro nível de intimidade com Deus. Você entende? Você começa a olhar para você com um nível realmente de propósito, que você entende quando Deus falou para você que não tem como servir a Deus, dois senhores, a Deus e a riqueza, ou seja, se o seu coração estiver na riqueza, você vai olhar a falta que aquelas pessoas estão lá e você vai culpar a Deus. Porém, quando você vê quem é Deus de fato e quando você visita a África, você vai entender que tudo que você pensa sobre aquelas pessoas diz mais sobre você do que sobre elas. Porque quem conhece a África, quem já foi passear na África, entende que lá, gente, as pessoas amam a Jesus, os cultos que eles fazem é de 6 horas de louvor, adoração e jejum. E jejum lá, gente, são 3 dias de jejum, 4 dias de jejum, são jejuns verdadeiros, jejuns de verdade. Então a gente começa a entender, sabe, que quem é Deus? Quem é Deus? Porque, olha só, a África, gente, é o berço do voodoo. Quem entende de espiritualidade aqui vai entender o que eu estou falando. A África é o berço do voodoo. Então, a fome que existe ali é culpa de Deus? Se Deus fala lá em Gênesis que ele criou o homem e a mulher e ele deu o governo da terra para eles, a fome que existe lá é culpa de Deus? Lá eles adoram, gente, existe tantos deuses nesse mundo que vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia na Índia quantos deuses existem. E olha, são coisas que vocês deveriam estudar, porque existem pessoas que adoram o deus gato. Vocês acreditam? Existe pessoas que adoram o deus gato. E sabe o que essas pessoas que adoram o deus gato fazem? Elas não tomam banho. Elas não tomam banho, porque gato não toma banho. Existem pessoas que adoram, sabe que Deus? O Deus macaco. É comum você ver as pessoas que são adoradores de Deus macaco em cima das árvores. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas quando vocês começam a estudar sobre isso, vocês começam a entender, porque as pessoas não sabem, não têm a revelação da sua verdadeira identidade. Porque você fica parecido com aquilo que você cultua. E se você não cultua o Deus Altíssimo, e você não sabe o que é importante para ele, e se você não sabe quais são as causas eternas dele, para que ele te criou, pouco provável você vai descobrir o seu propósito de vida. Mas hoje eu quero deixar aqui um spoiler para vocês. Nosso propósito de vida está sempre ligado às nossas vivências. Deus não desperdiça nada. Por exemplo, todo mundo que me conhece aqui sabe que eu tive um grande problema para perdoar a minha mãe pelos processos que nós passamos. Então, logo, eu sou um remédio para essa geração. Todo mundo que me conhece aqui sabe que eu estou no segundo casamento. Então, eu sou um remédio para mulheres que estão passando por dificuldade nos seus relacionamentos. Então, eu sei que eu sou, porque as causas de Deus é família, as causas de Deus é perdão, as causas de Deus é amor. Essas são as causas eternas. Querem saber quais são as causas de Deus? Olha para tudo aquilo que o dinheiro não compra. Porque a Bíblia fala que se seus olhos estiverem voltados só para esse mundo, você é a pessoa mais miserável do mundo. Eu sempre gosto de citar uma frase
de Madre Teresa de Calcutá, que diz que ela conheceu um homem tão pobre, que ele só tinha dinheiro. Então, quando você olha para essa ótica de quem é Deus e quais são as causas dele, você começa a olhar para dentro de si e ver tudo aquilo que você passou para ver em qual área você pode se predispor a ser remédio e resposta para essa geração. Ali está seu propósito, ali está seu motivo de vida. Se você era uma pessoa infértil, se Deus operou um milagre em você, você é uma pessoa que pode trazer esperança para mulheres que estão tentando ter filhos. Essa é a sua identidade. Se você é uma pessoa que foi dependente químico, que foi alcoólatra, você é remédio para pessoas que estão passando pelo problema da dependência química, pelo alcoolismo. Se você é uma pessoa que nunca foi honrada pelos seus filhos, e quando Deus quis consertar você, ele consertou você primeiro, fez você voltar lá atrás, acertar o princípio de honra dentro da tua casa, dentro da tua família. O que você é hoje? Você é um remédio para ensinar pessoas princípio de honra. Então, a nossa identidade está sempre na ótica de quem é Cristo na sua vida. Quem é Cristo na sua vida? Se eu te perguntasse hoje, quem é Cristo para você? O que você iria me responder? Eu garanto para você que essa resposta vai fazer todo sentido para você encontrar o seu propósito. O seu propósito não é o que você está fazendo. O seu propósito não é ganhar dinheiro. O seu propósito não é ser a mulher mais bem-sucedida do mundo. O seu propósito não é ser a mulher mais bombada do mundo. Não é ter o corpo mais bonito, os cabelos mais bonitos. Sim, isso tudo é bom, porque nós não vamos fazer de qualquer jeito para Jesus, mas o seu propósito de vida está totalmente associado às vivências que você teve. Porque se nós nascemos do centro da vontade de Deus, todas as coisas que nós passamos é um exercício para Deus nos levar para um próximo nível, para nós vivenciarmos o nosso propósito. Quando Davi estava ali no secreto, escondido, enfrentando Golias, enfrentando o urso, ninguém estava vendo. Ninguém estava vendo ele batalhando ali com o urso. Aí do urso, Deus deu o quê? O propósito? Não. Deus deu, legal, Davi, você passou na primeira prova, mas tem o outro bimestre, agora o outro bimestre, vamos enfrentar um leão, que é algo maior? E se você conseguir o urso, você vai conseguir o leão? O negócio melhorou ou piorou, gente? Aí Davi foi lá e matou o leão. Aí Deus, uau, você está indo muito bem, meu filho, então agora eu acho que você já pode ir para um próximo nível, agora eu vou te apresentar o Golias, porque esses processos fizeram Davi confiar mais no Deus que ele servia. Quando ele estava ali no secreto, que ninguém estava vendo ele, as respostas que vinham para ele do céu fazia com que ele tivesse ainda mais confiança naquele Deus. Tanto que quando ele chega na frente de Golias, a primeira coisa que ele fala, o que ele fala? Quem é esse incircunciso que vem aqui enfrentar o Deus vivo? Não falou que vem me enfrentar porque eu já matei um urso, porque eu sou um leão e porque eu sou o cara, e porque eu dou conta de fazer isso muito bem. Não. Ele citou aquele que tinha exercitado ele no secreto. Quem é esse circunciso que vem aqui enfrentar o Deus vivo? Ou seja, ele não está me confrontando, ele está confrontando o meu Deus. E eu sei quem eu sou. E eu sei como eu vou ganhar essa vitória, essa batalha. E ali ele estava muito mais alicerçado no Deus que ele servia do que nas capacidades humanas dele. Então vocês entendem que sempre as coisas ruins que acontecem, por isso que a Bíblia nos ensina que em tudo nós temos que dar graças. Está tendo algum problema com o seu casamento? Está tendo problema com seus filhos? Dá graças. Olha para ele e fala, olha, na hora que você estiver ali no secreto, falando com seu pai, você vira com ousadia e fala, Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu creio que o Senhor já fez. Eu creio que isso aqui é um exercício, porque eu sou um remédio, eu sou resposta para essa geração. Conta comigo, porque eu vou ajudar o Senhor a realizar todas as causas que são importantes para o reino aqui.
porque eu sou resposta para essa geração. E não são as circunstâncias que me definem, não é o que o meu marido está falando para mim que me define, não é a afronta que meu filho está fazendo para mim que me define. O que me define é saber que o Senhor está contando comigo para ser remédio para as mães que não sabem lidar com os filhos. O Senhor está contando comigo para uma geração de mulheres empoderadas que não sabem o que é serem mulheres de honra, que não sabem o que é honrar primeiro a Deus para depois ter um casamento abençoado. Eu vou passar por esse deserto, sim, porque não tem lugar nenhum mais profundo para ir quando você está num vale. Depois só tem como subir. E eu estou aqui, sim, mas eu estou dando graças ao Senhor, porque quanto mais eu estiver aqui, mais eu vou ser resposta para essa geração, mais eu vou ser remédio para essa geração. Então, vocês entendem que nada é por acaso? Deus não fez você e agora ele está perdido. Uau, e agora o que eu vou fazer? Porque eu errei porque eu fiz agora. Vamos dar um exemplo aqui. Ai, gente, eu fiz agora a minha filha e ela está tendo problema com o filho dela. Gente, será que eu fiz os filhos certo para ela? Gente, é nós que temos essas dúvidas. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Tudo que existe está nele, tudo foi criado por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, não está nada fora do controle dele, é nós que perdemos o controle quando nós não entendemos o que ele está fazendo. Nosso papel é só olhar para a cruz e falar, Senhor, me coloca dentro dos seus planos, sonha comigo, coloca lá envolve eu nos seus projetos, nos seus planos, eis-me aqui. Porque antes de eu ser empresária, antes de eu ser empreendedora, antes de eu ser advogada, antes de eu ser médica, eu sou filha. Eu sou filha e eu faço parte de um propósito eterno. Então, quando nós olhamos para Cristo, somente quando nós olhamos para Cristo, nós somos capazes de identificar a nossa verdadeira identidade. A nossa verdadeira identidade, gente, está em Cristo. E ninguém é capaz de nos mostrar quem é Cristo melhor do que o Espírito Santo. E isso nós só vamos conseguir tendo um lugarzinho secreto ao qual nós encontramos com ele todos os dias, ao qual nós nos damos para ele todos os dias, ao qual nós adoramos a ele todos os dias, ao qual mesmo que em momentos de adversidade nós escolhemos olhar para ele e falar, eu não estou vendo nada, mas eu creio que o Senhor está fazendo o melhor para mim, porque eu creio no Senhor, eu creio nas tuas promessas, eu creio que só o Senhor é Deus, eu creio que tudo que o Senhor faz é perfeito, eu creio que são os meus olhos que não estão vendo conforme o Senhor quer que eu veja. Então, quer conhecer melhor de Cristo? Mergulha nele, vai na fonte, passa tempo com ele. É como você ir para uma academia e você quiser... Meu objetivo é pegar 300 quilos. Você vai chegar na academia e pegar 300 quilos? Não. Você vai começar pegando 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Então, quando você lê a Bíblia, não se preocupe em entender. Se preocupe em ter uma prática diária de convivência com ele. Porque se a palavra se renova todos os dias, quando você estiver pronto para cumprir o seu propósito, todas as chaves que você precisa vai estar aqui. Vai estar aqui. Porque ele é tudo em todos. Então, vai estar aqui todas as chaves que você precisa para cumprir o seu propósito, para entender a sua identidade espiritual. É só nele que você vai encontrar. Então, hoje, gente, embora nós tivemos esses pequenos probleminhas técnicos, isso não vai impedir de nós continuarmos, porque o que nós fazemos não é para que fique ou mais aparente ou menos aparente, o que nós fazemos é para que fique um legado de amor a Cristo, para que quando as pessoas lá na frente acharem esse canal, acharem essa live, que elas começarem a assistir, o Espírito Santo vai tocar elas de tal maneira que elas vão ser constrangidas a buscar a esse Deus de tal maneira que a vida dela vai passar a ter um propósito e a identidade dela vai ser revelada a partir de quem ela, de como ela está vendo a Cristo. É isso que eu queria trazer hoje para vocês. Quero agradecer a compreensão, pedir desculpa para vocês, porque é a primeira vez que nós estamos fazendo através do YouTube, e claro,
fazer ao vivo tem lá os seus prós e os seus contras, né? Não deu hoje para a gente interagir pelo chat, mas com certeza semana que vem tudo isso já vai estar acertado e nós vamos sim fazer de uma forma que vai ficar participativa, vai ficar também mais atrativa para que as pessoas que possam chegar depois entender o que nós fazemos aqui, que não é apenas um estudo. Aqui nós deixamos sementes para a eternidade, para que um dia, lá na frente, nós cheguemos diante do Pai e ouvimos aquela que é o sonho de todo cristão. Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Este é o desejo do nosso coração, que vocês hoje, através dessa palavra, busquem ainda conhecer a Jesus de uma forma mais íntima, mais profunda, não com as porções de quem as pessoas estão dizendo para ele, para vocês que ele é, mas com a ótica do Espírito Santo que está dentro de você, que vai revelar para você quem ele é. E isso você só consegue tendo uma vida de intimidade com Cristo. Ali sim, você vai achar, entender qual é a sua verdadeira identidade. Muito obrigada por todos vocês. Quero deixar um beijo, um abraço para todos vocês que me ajudam a construir esse momento, porque com certeza esse momento vai ficar para a eternidade, para pessoas que precisam achar os seus propósitos. Uma semana abençoada para vocês. Um beijo grande. Obrigada. Deus abençoe vocês.